Pai, em nome de Jesus, Senhor. A palavra diz que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, Pai, que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Oh, Pai, que verdadeiramente o Senhor venha encontrar em nós esses verdadeiros adoradores, Senhor. Homens que estejam dispostos, Senhor, a exemplo de Jesus, se sacrificar por amor a Ti, Senhor. Vivemos dias difíceis, Senhor. Vivemos dias difíceis. Nós percebemos, nós sentimos, Pai, um esfriamento geral, Senhor. Mas nós te pedimos, por favor, Pai, venha acender a chama do nosso coração, Senhor. Não deixe que o nosso coração venha esfriar. Não deixe que o nosso coração venha perder a chama, Senhor, do primeiro amor, Pai. Acende a chama no nosso coração, Senhor. Queremos estar apaixonados, Pai, por Ti, Senhor. E apaixonados por aquilo que o Senhor mais ama, Pai, que são as almas. Venha acender a chama no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. A palavra diz que nos últimos dias, Senhor, o amor de muitos, o amor de quase todos esfriaria, Pai. Oh, Senhor, não permita que nós venhamos fazer parte desse quase todos, Senhor. Porque nós não queremos fazer parte, Senhor. Nós queremos fazer parte do remanescente fiel. Queremos ser encontrados na classe daqueles que não esfriaram, na classe daqueles que estão aquecidos, daqueles que ainda amam a Ti e o Teu reino, Senhor, e a Tua causa, a Tua vontade, os Teus desejos, Senhor. Em nome de Jesus, toma-me em Tuas mãos na noite de hoje. Põe as Tuas palavras de vida nos meus lábios, Pai, e nos traz uma palavra que possa aquecer mais e mais a chama do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Aleluia. Então abra sua Bíblia lá. Se você puder abrir comigo, Filemão. Filemão. Filemão fica depois de Tito. 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, Tito, e depois vem Filemão. É uma carta bem curtinha. Só tem uma. Filemão. A gente vai ler a carta toda. Uma carta bem curta. Só um versículo. Na verdade são 21 versículos, né? Só um 25. Um capítulo só. Mas essa carta ela é muito rica, né? Muito rica mesmo. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente. Então diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e à igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós
faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer, mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso. Embora eu seja Paulo, representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele, portanto eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nesta cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre, pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido, e para você, agora, ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça este favor. Por causa do Senhor, anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo, e sei até que você fará ainda mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Então, amados, como eu falava, essa carta aqui é uma carta muito profunda, né? Ela é muito rica, traz muitas lições. Ela é também chamada a carta do perdão, né? No Novo Testamento, a carta de Filemão ela é considerada a carta do perdão, né? Assim como no Antigo Testamento, Miqueias, né? No Antigo Testamento, Miqueias é considerado um livro do perdão. E aqui é justamente lá em Miqueias que tem aquele texto bíblico famoso, né? Que diz que Deus tornará a se apiedar de nós, pisará os nossos pecados e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então Deus ele tem essa capacidade de nos perdoar e esquecer. Ele lança na profundeza do mar. Para quê? Para não tocar mais naquele assunto. Então Deus é especialista em perdoar e esquecer. Infelizmente o ser humano ele perdoa, mas não consegue esquecer. Mas enfim, Miqueias é considerado a carta do perdão, o livro do perdão, melhor dizendo, no Antigo Testamento, e Filemão, no Novo Testamento, é considerado a carta do perdão. Por que é considerada a carta do perdão? Porque essa carta ela é um pedido do apóstolo Paulo a esse amigo dele, companheiro, discípulo, chamado Filemão, que no passado esse Filemão, ele era uma espécie de empresário, né, um senhor que tinha servos, e no passado ele tinha um servo que trabalhava para ele, chamado Onésimo. E esse Onésimo andou aprontando com Filemão. E ele aprontou, foi embora,
e ele acabou indo parar lá em Roma, onde Paulo estava preso, na cadeia, né? E se ele foi parar na cadeia, também provavelmente ele aprontou alguma coisa, né? Para ir parar na cadeia. E lá na cadeia, o apóstolo Paulo pregou o evangelho para ele, ele se converteu e se tornou um filho espiritual de Paulo. E ele foi liberado da prisão antes do Paulo. Então, quando ele foi liberado da prisão, ele queria voltar para a casa do seu senhor, para a casa de Filemão. Mas Filemão, com certeza, estava louco de vontade de dar uma surra em Onésimo, né? Porque Onésimo aprontou. Mas Paulo então escreve uma carta para que Filemão, ele faz uma carta em forma de pedido, né? Ele vai dizer aqui que ele, Paulo, ele tinha autoridade para mandar, poderia mandar, porque Paulo, na qualidade de apóstolo, por tudo que ele representava para Filemão, como um pai espiritual, ele tinha autoridade para mandar, mas ele preferia pedir. Então ele não usa a autoridade dele para mandar, ele só faz um pedido: olha, eu peço de coração que você perdoe Onésimo e receba ele de volta. Por isso que é chamado a carta do perdão. Está entendendo? Porque é uma carta de pedido a Filemão que perdoe Onésimo, que era servo dele no passado, que agora estava preso lá na prisão em Roma com Paulo, que perdoe e receba ele de volta, né? Então é sobre isso que fala a carta, né? Então, esse ensinamento, esse pedido de Paulo, né? Eu quero só aqui pontuar alguns pontos aqui, para não deixar a nossa mensagem muito comprida. Mas uma das coisas que me chama muita atenção nessa carta é justamente essa humildade de Paulo. Mesmo ele tendo autoridade como um apóstolo, como um pai espiritual, ele podendo mandar, ele não usa da sua autoridade para mandar. Ele usa de humildade e ele faz um pedido. Então aqui eu vejo umas grandes lições, né? Hoje eu sou um pastor, então perante a Bíblia, toda autoridade é constituída por Deus. Então, eu tenho autoridade que ela vem de Deus. E como essa autoridade vem de Deus, eu tenho autoridade para fazer algumas coisas, e até mesmo para dar uma ordem e dar direção, algumas direções, né? E como um pai espiritual, mostrar o caminho, apontar o caminho. No entanto, quando eu olho para esse exemplo de Paulo, né, eu me sinto assim: quem sou eu para dar alguma ordem? Quem sou eu para mandar alguém, né? Então, se Paulo, que era Paulo, ele não dava ordens, ele fazia pedidos, então eu vejo que nós devemos seguir esse exemplo, né? Que mesmo tendo autoridade, a gente é muito mais bonito pedir. E se a pessoa no qual a gente faz um pedido não quer se submeter, porque mesmo não tendo título, né, de pastor, ou de apóstolo, disso ou daquilo, no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que todos nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Então, hoje, todos nós somos sacerdotes, né? Então, mesmo não tendo título, você é um sacerdote, você é um sacerdote. E como sacerdote, se vocês estiverem vivendo uma vida de santidade, em comunhão com Deus, vocês também têm autoridade, né? Começar pelas esposas, né? Porque, biblicamente, Cristo é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do marido e marido é o cabeça da mulher. Então já começa a autoridade por aí. Nós temos autoridade dentro da nossa casa, né? O marido, ele deve exercer o papel do governo, né? Do lar, né? Tem lugar que a mulher que manda, porque os maridos não exercem a sua autoridade, não exercem a sua função, aí a mulher acaba se aproveitando, né? Mas biblicamente o marido tem o papel do governo. É ele quem deve dar a direção para o lar. Para isso, nós precisamos desenvolver uma vida de intimidade e comunhão com Deus, porque senão eu não vou ter condições de gerenciar ou de governar o meu lar. A verdade é que todos nós temos autoridade, mas nós temos que saber como usar essa autoridade. E aqui Paulo está dando um grande exemplo, né? Ele mesmo podendo usar essa autoridade, ele prefere não, ele prefere apenas pedir, né? E com certeza ele outra
outra chave, outro ponto que eu acho tremendo dessa passagem. Quando ele pede para Filemão receber Onésimo de volta, ele fala assim, no versículo 10, portanto eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo. Olha só, Paulo chama Onésimo de filho. Conheceu o cara dentro da cadeia, pregou o evangelho para ele e já está chamando o cara de filho, né? Então, o que a gente vê aqui, né? Paternidade, né? Paulo, ele era alguém que tinha um coração de pai. Ele não chama Onésimo de discípulo, ele não chama Onésimo de servo, ele não chama Onésimo de qualquer outro nome, de ovelha. Ele chama Onésimo de filho, né? Então, eu vejo que essa é a vontade de Deus, né? Que nós possamos gerar para Deus filhos, não discípulos, não ovelhas, mas filhos, né? Porque se Deus é pai, todos nós somos filhos, né? E quanto mais nós reafirmarmos e utilizarmos essa expressão filho, no lugar de usar a expressão discípulo, no lugar de usar a expressão ovelha, mais as pessoas vão se sentir filho, né? Eu vejo que um grande problema hoje da igreja como um todo, a igreja, numa grande maioria, ela é uma igreja de órfãos, né? Porque a figura paterna não está muito clara em muitas igrejas. Eu, como pastor, eu preciso transmitir uma imagem de pai, né? Jesus, quando estava conversando com um discípulo chamado Filipe disse, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou com você, e como assim você diz, mostra meu Pai? Porque Jesus, embora ele fosse o Filho, mas ele transmitia a imagem do Pai, porque ele era a expressa imagem, a imagem exata do Pai. Então, quem olhava para Jesus via o Pai. Ele era o Filho, mas quem olhava para Jesus via o Pai. Por quê? Porque ele transmitia a visão correta, a paternidade, a visão correta do Pai. Então, assim como Jesus era possível ver o Pai na figura de Jesus, a vontade de Deus é que as pessoas também possam ver o Pai nas nossas vidas, né? E uma das maneiras da gente exercer essa paternidade, exercer essa função de pai, é chamar realmente os discípulos, as almas, as vidas de filhos, né? Assim como o próprio apóstolo João, nas cartas de João, ele chamava filhinhos, né? Meus filhinhos, né? João era mais amável ainda, né? Que era uma característica de João, que ele era também chamado de o discípulo, ele se considerava no discípulo a quem Jesus amava, né? Então ele era tão cheio de amor que ele chamava as vidas, né, os discípulos de filhinhos. Então, olha só o amor, né? O amor incondicional. A gente vê aqui dois personagens diferentes, né? Filemão, com certeza, um coração ferido, talvez tinha desejo de vingança no coração dele, ódio, sentimento de justiça própria, se eu pegar esse Onésimo. E no outro lado, na mesma carta, a gente vê a figura de Paulo, um pai que alcançou uma vida dentro de uma cadeia, mas que via, a partir daquele momento, não via mais Onésimo como alguém que pecou, como alguém que errou, como alguém que falhou, mas via nele a figura de um filho. E da mesma forma que ele estava vendo nele a figura de um filho, na vida de Onésimo, ele queria que Filemão pudesse ter a mesma visão, né? Enxergar Onésimo como um filho, não mais um escravo ou coisa semelhante. E aqui uma outra lição que eu aprendo é que Paulo, mesmo estando dentro de uma cadeia, ele poderia usar todas as desculpas para não fazer a obra de Deus, para não pregar o evangelho, né? Meu Deus, aqui na cadeia é muito difícil, eu estou até com depressão aqui dentro dessa cadeia, porque eu estou aqui dias aqui dentro, nem sei como é que vai ser o meu futuro,
né? Paulo poderia estar lá murmurando, reclamando, chateado, amargurado dentro daquela cadeia. Imagina se algum de nós aqui fosse preso numa cadeia, né? Qual seria a nossa reação? Mas Paulo estava lá pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus dentro de uma cadeia. Ele não permitiu que aquela cadeia servisse como argumento para deixar de fazer a obra de Deus. E nos dias de hoje, muitos usam centenas de tipos de argumento para não fazer nada, né? Para ficar muitas vezes de braço cruzado, enquanto que Deus está convocando todos nós, né? Como crerão se não há quem pregue? Então Deus quer que a gente abra a boca e pregue o evangelho, e não fique dando desculpas. E olhe para exemplos como Paulo, que estava dentro de uma cadeia, poderia usar vários tipos de desculpas e não. Pelo contrário, gerou um filho espiritual dentro da prisão. E aqui ele diz, né, que ele estava enviando Onésimo de volta, e ele vai dizer no versículo 15, pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. Olha só o coração de Paulo, né? Paulo é alguém que realmente teve a sua vida transformada, né, pelo amor de Jesus. Eu acredito que realmente o que mais transforma as pessoas é a graça, né? O que mais transforma as pessoas é o amor de Deus, né? Não existe nada mais transformador do que o amor de Deus. Paulo tinha tanto amor nele, dentro do coração dele, né, que ele tinha olhos de amor, né, olhos de perdão. Ele não via Onésimo como um escravo, como um bandido, né, mas um querido irmão em Cristo. E ele vai dizer, de fato, para mim, ele é muito querido. E para você, agora, ele é mais querido ainda. Não só como escravo, mas também como irmão no Senhor, né? Então, Paulo estava dizendo, ele agora é muito mais especial, porque agora ele nasceu de novo, agora ele teve uma experiência de conversão, e ele não é mais apenas um escravo, ele é um irmão, e como um irmão em Cristo, ele deveria ser tratado como um irmão, né? Então, aí Paulo vai dizer, por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Então, Paulo aqui dá a cara para bater, né? Recebe ele como se estivesse recebendo a mim. E se ele te deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui com a minha própria mão escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. Então, Paulo está dizendo, olha, se ele está te devendo alguma coisa, se ele ficou te devendo alguma coisa, se Onésimo te deu algum prejuízo, assim que eu sair daqui, fica tranquilo que eu faço questão de pagar com o meu próprio dinheiro. Então aqui a gente aprende mais uma lição, né? Domingo à noite eu preguei lá na igreja de Canelinha, na igreja dos meus pais, e eu falei sobre o evangelho, que ainda existe uma cruz, né? Que ainda existe um preço a ser pago. E hoje a gente vive um tempo que muita gente não quer mais pagar preço, né? É o evangelho da falsa graça, da graça barata, e muita gente não quer mais pagar preço. Então, Jesus já pagou todo o preço por mim, então não preciso fazer mais nada. E não é bem assim. Jesus pagou um alto preço e ele espera que a gente também possa pagar o nosso preço, que nós temos a nossa cruz. Não é do mesmo tamanho da cruz de Jesus, né? Porque a dele foi bem pesada, né? Mas a gente tem a nossa também. Tem um preço a ser pago, tem um evangelho para ser anunciado. E Paulo aqui, além de gerar um filho na cadeia, ele estava disposto a pagar qualquer despesa, qualquer prejuízo que Onésimo tivesse em relação a Filemão. E isso daqui é paternidade. Isso aqui é a figura de um pai, né? Só um pai. Eu já fiz isso por discípulos, né? Sem falar das inúmeras vezes que eu paguei para discípulos fazer um encontro com Deus. A nossa igreja sempre realizou encontros com Deus, e muitas vezes aconteceu de pessoas que queriam fazer o encontro e não tinham dinheiro, e eu paguei do meu próprio bolso. A gente não recomenda fazer isso, né? Nós aprendemos que não é correto fazer isso, porque se a pessoa não pagar do bolso dela, ela nunca vai dar o devido valor
para aquele encontro, para aquele retiro que ela está fazendo. No entanto, eu, na minha ignorância, meu coração mole, e muitas vezes acabei pagando do meu bolso para discípulos fazerem encontro com Deus, né? Então, mas eu vejo nisso atitudes de um pai, né? Um pai, muitas vezes, ele paga a conta do filho, né? E foi o que Paulo aqui estava disposto a fazer por Filemon. E ele continua dizendo, é claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Paulo aqui está dizendo para Filemon, né? É claro que eu não preciso te lembrar que você está devendo a tua própria vida para mim. Mas, por favor, né, perdoa Filemon, e assim que eu puder, eu pago qualquer despesa que tiver na direção dele. O importante é que ele seja perdoado e aceite de volta, né? Então ele continua dizendo, portanto, meu irmão, me faça esse favor. Por causa do Senhor, anime o meu coração como irmão em Cristo. O gesto, a atitude de Filemon perdoar Onésimo ia alegrar, ia animar o coração de Paulo lá na prisão, né? A palavra de Deus diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, né? Jesus morreu na cruz para reconciliar o homem com o homem e o homem com Deus. Jesus morreu na cruz para reconciliar todos. E esse mesmo chamado, esse mesmo ministério da reconciliação foi entregue a nós, né? Então Deus espera também que nós possamos ser agentes de Deus, instrumentos nas mãos de Deus para reconciliar as pessoas umas com as outras. Assim como Paulo estava fazendo aqui. Paulo estava agindo aqui como embaixador da reconciliação para que houvesse uma reconciliação entre Filemon e Onésimo. E coisa maravilhosa, quando a gente pode ser um instrumento na mão de Deus para promover a reconciliação de alguém, né? A palavra de Deus diz, né? Bem-aventurados os pacificadores, né? Como está escrito aqui? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu acho tremendo essa colocação de Jesus, né? Que dá a entender que filho de Deus mesmo é aquele que é pacificador, aquele que promove a paz, aquele que promove a reconciliação, muitas vezes de pessoas que estão magoadas, feridas umas com as outras, né? E eu não sei se vocês já foram usados por Deus para reconciliar alguém, mas a sensação que a gente tem no nosso coração é exatamente essa de Paulo aqui. Quando nós somos usados por Deus para promover o perdão entre alguém, a reconciliação entre amigos que estavam magoados, entre pai e filho, entre esposo e esposa, patrão e funcionário, a sensação que a gente tem é fantástica, é um alívio no coração, é uma alegria muito grande. Era essa mesma alegria que Paulo gostaria de sentir, né? Eu e minha esposa no passado, durante muitos anos, vamos corrigir, durante alguns anos, nós tínhamos um trabalho de love car, era um tipo de uma serenata ao vivo. Então eu ligava o meu violão no carro, e nós íamos até a casa da pessoa, e ali a gente fazia um tipo de uma serenata ao vivo. Eu tocava violão e a minha esposa cantava uma, duas músicas, e ela lia uma mensagem. Então a gente fazia isso no dia das mães, dia de aniversário, dia dos pais, né, dia dos namorados, e nós fizemos aproximadamente 2.000 homenagens, né? Foi com essas homenagens que a gente conseguiu adquirir a nossa casa própria, adquirir o nosso primeiro automóvel, tudo com o trabalho dessas homenagens e de mais 2 pequenos negócios que nós tínhamos na época. E eu me lembro quantas e quantas vezes, Dia das Mães, especialmente, né, quando a gente estava ali fazendo a homenagem e gerava aquele clima, né? Eu creio que o próprio Espírito Santo, que já estava conosco naquela época, ele entrava em cena ali, e muitas vezes pessoas vinham, depois do nosso trabalho, da nossa homenagem, chamado Love Car, muitas vezes pessoas vinham, pegavam o microfone da mão da minha esposa, e ali o filho pedia perdão para a mãe pedia perdão para o filho, o pai pedia perdão para o filho, a esposa pedia perdão para o marido pedia perdão para a esposa. Então era muito comovente, aquilo era muito emocionante, foi uma fase que marcou a nossa vida.
Então a verdade é que é fantástico, é maravilhoso você poder ser um instrumento nas mãos de Deus para promover a reconciliação de alguém, né? E é o que estava acontecendo aqui com Paulo. Ele estava dizendo, olha, anime meu coração, Filemão, com essa atitude, porque realmente quando nós agimos ou procedemos dessa forma, isso traz muito ânimo, muita alegria ao nosso coração. E Paulo vai encerrando a carta dizendo, né? Estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo e sei até que você fará ainda mais, né? Então Paulo aqui já estava profetizando, né? Tenho certeza que você vai perdoar Onésimo, vai aceitar ele de volta e eu estou profetizando, estou crendo que tu vai fazer mais ainda do que eu estou pedindo. Paulo, homem cheio de fé, né? E ele diz assim também, peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Então Paulo estava ansioso, né, por poder sair daquela prisão, e o desejo de Paulo também era poder rever os amigos, né, poder rever Filemão, e ele então já estava pedindo antecipadamente para que Filemão pudesse preparar um quarto para ele, porque ele estava esperando ansioso que Deus respondesse às orações de Paulo e permitisse que Paulo pudesse visitar os irmãos na mesma localização onde estava Filemão. Então é isso, amados. Eu não quero me estender mais, né? Essa carta aqui, ela tem muitos outros tesouros escondidos, né? Mas eu não quero me alongar mais. Eu creio que é o suficiente para hoje, né? Então, o principal que precisa ficar para nós, né, é o quanto que Deus se importa com a reconciliação das pessoas, o quanto que Deus se importa quando alguém pode perdoar outro alguém, né? Deus é o Deus do perdão. Jesus morreu na cruz para perdoar todo mundo. E então nós, se somos realmente discípulos de Jesus, não pode haver espaço no nosso coração para mágoa, né? Eu posso até ficar ofendido ou ferido momentaneamente, dependendo do tamanho da ofensa. No entanto, eu tenho a obrigação de perdoar e pedir a Deus que limpe o meu coração para que realmente não fique nada no meu coração. E digo mais, né? Eu devo orar a Deus para que Deus enche o meu coração do amor dele, do amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, para que eu possa continuar representando bem a Jesus. Porque na minha maneira de ver, a melhor forma, ou a principal forma de representar Jesus é manifestando o amor dele, né? Porque a maior marca de Jesus é o amor, né, e a humildade. Então não tem como manifestar a Cristo sem atitudes de amor. E aí, como diz a palavra, amar quem nos ama é fácil. Até os publicanos fazem isso, né? Mas a ordem de Jesus é que a gente possa amar e orar até mesmo pelo inimigo. Fazendo isso, a gente tem direito a galardão, e fazendo isso, aí de fato, nós vamos ser considerados discípulos de Jesus. Porque para ser considerado discípulo de Jesus, eu preciso amar e orar pelo inimigo, né? E a palavra de Deus diz, né, Mateus 5,46, né? Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, essa palavra perfeito aqui, a palavra teleios, né, no grego, significa completo, maduro. Então, para ser considerado maduro para Deus, um crente que amadureceu, que cresceu na fé, eu preciso ser alguém capaz de amar e de orar pelo inimigo, né? Guardar mágoa no coração não tem hipótese alguma de ser permitido por Deus,
para alguém que se constitui um filho de Deus, um discípulo de Jesus. Amém, queridos? Vamos parar por aqui. Vou pedir, quem que vai orar hoje? Semana passada foi o Mateus, né? Vamos pedir para o Cleverson estar orando hoje, para que Deus nos dê a graça de colocar tudo isso em prática. Te agradecemos, Deus, por mais essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha entrar nos nossos corações, Pai, para que nós venhamos praticar, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Amar, Senhor, o próximo, Senhor, não guardar mágoa no coração. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, para praticar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, te agradecemos, Pai.